Recentemente, aquelas cantoras lá, Maiara e Maraísa, sei lá, uma das duas, fez uma música que está causando muita polêmica, que é a música que fala sobre borderline. E a gente precisa falar disso, cara. Não, claro, sobre a música, mas sim sobre esse transtorno de personalidade aí, essa doença mental que as pessoas vêm tendo. E a gente precisa falar do romantismo que há por trás disso. Só que eu quero que você preste muito bem atenção nesse vídeo, porque eu não estou aqui fazendo uma crítica em si contra as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade, mas sim ao romantismo que há por trás disso, porque querendo ou não, a gente sabe que quando há um romantismo, há uma forte tendência em cima disso, e há uma visão distorcida do que se é em si de fato aquela coisa. E isso acaba sempre incentivando as pessoas, virando quase como uma tendência, sem as pessoas perceberem. Eu sou Tailon Adami, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos ter mais uma conversa hoje. Eu quero que, se você for um visitante, se inscreva e participe dessa tribo aqui de homens fortes. Inclusive, pode comentar se, assim como eu, você foi forjado pela batalha da vida. Pode comentar aí, forja nos comentários. Olha só, cara, que bonito o canto dos pássaros. E é bacana, porque ali talvez vocês não consigam ver, mas há uma tigela ali que provavelmente é comida para os pássaros. Pô, bem bacana aqui. Vamos lá, hoje eu tô aqui no Jardim Atlântico, uma praça que faz parte já da região continental de Florianópolis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o transtorno, aquele borderline, o transtorno de personalidade, instabilidade emocional intensa, relacionamentos tóxicos e caóticos, medo de abandono e uma autoimagem frágil. Normalmente a pessoa borderline ela começa a oscilar entre raiva e amor, amar e sentir ódio. E deixa eu te perguntar, provavelmente você já viveu um relacionamento assim ou conhece pelo menos alguém que tem um relacionamento onde a pessoa diz: eu sou ciumenta mesmo, eu sou tóxica, eu sou histérica, eu controlo mesmo. É claro que eu estou usando um exemplo aqui de uma figura feminina, porque, cara, querendo ou não, goste você ou não, normalmente a gente vê mais esse tipo de comportamento, uma imagem feminina dentro do relacionamento. Mas é claro que não podemos ser hipócritas e deixar de ver, deixar de aceitar, por exemplo, que a gente também enxerga isso em figuras masculinas. Bastante homens que têm transtornos mentais, transtornos de personalidade em específico, só que o que a gente mais vê presenciar, o que a gente mais presencia, o que a gente mais vê expor, é as figuras femininas. Agora o porquê, eu não sei, não me pergunte. Eu não sou o cientista por trás disso. Mas a questão em si, cara, é sobre o romantismo que há por trás disso. Vamos falar primeiro disso. É muito comum hoje não só esse transtorno de personalidade como o borderline, onde a pessoa tá sempre numa linha entre amar e odiar, ou ela ama o extremo, ou ela odeia o extremo, ela age compulsivamente, por impulso mesmo, pela emoção, só que depois ela se arrepende como se estivesse sob o efeito de uma substância química. Só que, por outro lado, existe um romantismo por trás disso, não só da borderline, mas em si da ansiedade que caminha de mãos dadas com isso, da depressão. Existe uma certa romantização por isso, já vem de muito cedo, desde que eu era mais novo, adolescente, pré-adolescente, adolescente, já era comum e hoje tem sido cada vez mais comum as pessoas se orgulharem de ter problemas, de ter que fazer terapia, de ter que se curar emocionalmente de traumas, de bloqueios, de inseguranças. É uma tendência, cara, é uma moda, é como se as pessoas se orgulhassem de dizer que tem ansiedade. Eu tenho um medo de algum tempo as pessoas começar a botar isso no currículo. Eu sou Tailon Adami, tenho 19 anos, sofro de ansiedade. Cara, é muito comum a gente ver as pessoas se orgulharem. É como se elas se colocassem dentro de uma caixinha de sensibilidade, a caixinha da sensibilidade, onde as pessoas têm a obrigação de entender os sentimentos delas. Só que veja bem, quando uma pessoa não é capaz de entender a si mesma, de entender as próprias emoções, os próprios sentimentos, como que ela vai querer ou vai esperar, pelo menos, que alguém a entenda? E, como eu disse, eu não estou fazendo uma crítica aqui em si sobre as pessoas que sofrem com isso, mas eu quero que você entenda que existe sim uma certa romantização por isso. É claro que as pessoas precisam sim se tratar de traumas,
As pessoas precisam sim se tratar de ansiedade, depressão, pois é sim é uma doença mental. Só que uma doença mental, a pessoa sofre com a mente, a própria mente. Só que o que eu tô querendo te falar é que existe, tá se tornando cada vez mais comum a romantização por trás disso. E quando acontece essa romantização, além disso estar sendo ignorado, como não deveria ser, ao invés disso estar sendo levado a sério como uma doença séria, as pessoas tratam outras que têm esses problemas como, ela ali é só mais um borderline, um depressivinho, tem ansiedade. As pessoas fazem pouco caso disso. Mas veja bem, isso está sendo visto pela sociedade como algo normal, cara, onde a romantização por trás disso tornou isso algo, digamos assim, que banal. E a gente sabe que não é, a gente sabe que é sério. Eu tenho pessoas próximas em mim que sofrem com a mente, por exemplo, com ansiedade. Eu mesmo tento me controlar. A minha não é um caso grave, eu sou apenas um cara ansioso, mas as pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com depressão. Só que hoje está sendo romantizado e as pessoas estão colocando as pessoas assim, as próprias pessoas que sofrem com isso, elas se colocam na caixinha da sensibilidade, onde as pessoas têm a obrigação de ser sensíveis com elas, de entender o que elas estão passando. E é o que eu te digo, se uma pessoa não é capaz de se entender, como que ela espera que outros a entendam? E o romantizar é achar isso bonito, achar isso, de certa forma, é, legal, cara. Existe, principalmente nas novas gerações, uma romantização, uma visão de que isso é legal. Eu sou ansioso, eu tenho depressão, tenho que me colocar numa caixinha de sensibilidade, porque o mundo tá contra mim. E não é mais ou menos por essa linha, cara. É claro que eu não tô esnobando, cara. Eu não quero que você entenda isso, eu quero que você entenda a coerência desse vídeo. Só que tem sido cada vez mais difícil para as pessoas que sofrem realmente com isso, porque isso está virando um certo tipo de moda. E eu resolvi falar sobre isso por causa dessa música. Quando você escuta esse tipo de romantização nessas músicas, aí você vê que eles estão trabalhando ainda mais a romantização em cima disso. É como a pessoa sofresse cantando e dançando e ouvindo aquela música e se identificasse com o personagem da música. Então isso é uma romantização, cara. Isso é uma romantização. Então, preciso ter muito cuidado com o que você absorve, com o tipo de música que você escuta, tipo de ambiente, tipo de pessoas que você convive. É sobre isso, cara. Mas sei lá, isso é tão confuso que a única coisa que eu te peço é para você deixar um comentário aí falando alguma coisa da tua opinião. Conto com você e até o próximo vídeo.